Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Folino, Head de Wealth Planning da XP Private Bank. Hoje vamos falar aqui de um assunto que muito provavelmente a gente já abordou em outras ocasiões aqui nesse mesmo espaço, que é relacionado à questão da residência fiscal. A gente já falou várias coisas relacionadas a esse tema, mas eu queria abordar hoje especificamente as mudanças que estão ocorrendo no mundo em relação aos programas que os países têm de incentivo para que as pessoas fixem a residência fiscal nesses locais. O que a gente tem percebido é que alguns países tradicionais, com programas tradicionais, vêm fechando um pouco essas portas, né? Principalmente daqueles mais utilizados por brasileiros. O Reino Unido, por exemplo, é um caso, né? O Reino Unido tinha, ou tem ainda, um regime que é o de residente não domiciliado, que sempre foi muito utilizado pelos estrangeiros para fixar a sua residência fiscal naquele país, ou naqueles países. Que basicamente era focado ou tinha como principal ponto a tributação apenas da renda que era oferida no Reino Unido, ou seja, não se tributava aquela renda que era oferida por essas pessoas fora do Reino Unido, o que dava uma vantagem bastante interessante. Claro que era por um período de tempo, mas ainda assim você tinha um benefício fiscal muito grande de fixar a residência fiscal no Reino Unido. Está ocorrendo uma discussão muito intensa lá em relação a isso, o Parlamento deve estar votando ainda esse ano algumas mudanças significativas nesse programa que muito provavelmente vai perder muito de sua atratividade. Outro local que a gente percebeu ou que aconteceram mudanças importantes no ano passado, por exemplo, foi Portugal, com o regime do residente não habitual. Era um programa muito utilizado por brasileiros porque também basicamente tinha a mesma dinâmica do Reino Unido, ou seja, só se tributava em Portugal a renda que fosse oferida em Portugal. Aquilo que era oferido fora de Portugal não se tributava lá. Na verdade, esse programa continua existindo, mas para situações muito específicas, mas aquele incentivo que era muito grande para que as pessoas fixassem a residência fiscal em Portugal, isso acabou. Então, realmente, essa porta também se fechou. Na Europa, a gente teve um programa instituído pela Itália, alguns anos atrás, onde o indivíduo paga uma taxa, um imposto fixo, um valor de imposto fixo, que quando o programa começou era na casa de 100 mil euros e que esse ano foi alterado para 200 mil euros por ano e você não precisa mostrar mais a renda que você tem em nenhum país do mundo. Então, dependendo do tamanho do patrimônio, dependendo da quantidade de renda que se tenha, ainda é um país interessante, né? E aqui mais perto, o Uruguai continua tendo um programa bastante interessante porque também tem esse conceito da tributação da renda local, ou seja, você só tributa a renda que você ofere no Uruguai, aquilo que você tem de renda fora do Uruguai você também não tributa lá. Mas o que eu queria colocar aqui de uma maneira geral, o que a gente tem percebido é que talvez seja uma tendência dos países começarem a fechar mais essa porta. Então é super importante a gente analisar caso a caso para saber o que faz mais sentido para a família, para os indivíduos, onde que você consegue ter um benefício fiscal maior em função das suas necessidades em relação à mudança de vida, em relação ao tamanho do patrimônio, em relação à quantidade de renda que é gerado ao longo do ano. Esse assunto é um assunto muito amplo, né? Claro que a gente tem que sempre analisar caso a caso e a equipe de Wealth Planning da XP Private Bank está à disposição de vocês para poder desenvolver um pouco mais esse assunto e auxiliá-los na tomada de decisão. Muito obrigado.